Estamos vivendo o tempo de quê? Sabe, quando se abre a Bíblia, encontra-se um Deus comprometido com a história humana. Um Deus que ouve o clamor de um povo em sofrimento. Um Deus que enxerga ovelhas sem pastor e se comove. Enfim, um Deus que ama. Há diversas intervenções divinas misericordiosas a fim de que haja alívio, libertação e salvação. Em tempos de crise ética, política, econômica, o que esperar? Como agir? Que leitura fazer? A lição de casa para todo aquele que se diz cristão. Afinal, o que não falta é manipulação. Entretanto, ao ver esse Deus da Bíblia, somos inspirados a orar cheios de esperança. Nenhuma dor é ignorada, nenhum sofrimento é desconhecido de Deus. As soluções não são mágicas. Uma longa trajetória parece ainda nos aguardar e fazemos parte daquilo que construímos. Mas qual o valor da oração nesses dias? Mais do que orar por vingança dentro de nossa leitura limitada de suposta justiça aos nossos olhos turvos, é colocar-se diante de Deus com um coração disposto a reconhecer Deus mesmo em tempos difíceis. Preocupados com o futuro, entregues à ansiedade, engasgamos com o presente, não digerimos o cotidiano e o mal-estar se instala. Abre-se as portas para o desespero, a língua para uma crítica que pouco propõe, sem sabedoria e sem respeito. Em tempos difíceis, o segredo é a oração. Ela tem o potencial de nos reorientar, nos trazer paz, nos tratar, nos ajudar e reconhecer e bendizer a Deus. O que nos indica a necessidade de orarmos é que enquanto o fazemos, podemos reconhecer quem somos, a quem verdadeiramente buscamos e entrarmos ou prosseguirmos num profundo processo de conversão. Meu amigo, minha amiga, o ato da oração nos dá coragem para participar do trabalho de transformar o mundo num lugar em que a vontade do Pai é de fato feita como é no céu. Afinal, somos o corpo de Cristo na terra. Ele não tem outras mãos a não ser as nossas. E contudo, para agirmos como corpo de Cristo, precisamos de uma ligação ininterrupta com Jesus, ou seja, a oração nos leva a olhar mais uma vez atentamente a Jesus. A oração nos conduz a uma observação mais profunda da atitude de Jesus diante da corrupção, da miséria humana, diante dos negligenciados e privilegiados. Oremos para o bem de nossa vida, para o bem da nossa nação. Senhor, eu tenho aprendido, Deus amado, que a oração é a ponte entre o ser humano e a tua presença, a tua pessoa e a tua divindade. Eu não consigo caminhar por essa vida sem falar contigo. Eu não consigo caminhar por esses caminhos tão espinhosos se eu não falar contigo. Porque diante da corrupção, da miséria humana, diante das pessoas que são negligenciadas no dia a dia, e quando nós vemos alguns privilegiados esnobarem e fazerem, Senhor, fortuna às custas do sofrimento de outros, eu só posso entender que é através da oração que eu vou angariar o bem para a minha vida e para a vida dos meus semelhantes. Vivemos num mundo impiedoso, em um mundo obscuro, e somente através da oração nós podemos ver uma luz
em toda essa escuridão. Nós precisamos ter coragem para buscar a tua face todos os dias. Nós precisamos sentir essa necessidade para não vivermos escandalizados ou murmurando, proferindo palavras que desgastam, palavras de falta de estímulo e de falta de coragem e com muita murmuração. É preciso oração e menos murmuração. Portanto, nos perdoe, porque às vezes, Senhor, preferimos murmurar do que orar. E em tempos difíceis que nós estamos vivendo no tempo de hoje, no meio de tanta corrupção, no meio de tanta coisa que entristece o coração do ser humano e o teu coração, o nosso segredo é a oração. Porque é a oração que nos reorienta, nos traz paz, nos ajuda a reconhecer e bendizer a ti, Senhor. Tu és o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. E não vamos desanimar na caminhada, porque temos a tua presença conosco. Oro pelos enfermos, por aqueles que estão à margem da sociedade, pelos presidiários, por aqueles que estão, Senhor, ali na Venezuela, vivendo tempos difíceis, onde, Senhor, muitos estão debaixo dos escombros. Mais de 2.000 pessoas perderam a vida naquele terremoto e seus familiares estão, Senhor, ansiosos para rever os corpos. Mas a condição humana é muito pouca. Mas eu creio, Senhor, que tu estás cuidando de cada um dos familiares que estão vivendo tempos difíceis naquele país. Oro para que a Venezuela reconheça que tu és o Senhor, o Deus daquela nação. Obrigado, Senhor, pelos rádios ligados, pela grande audiência da Rádio 88 FM. Te agradeço pela vida de cada um dos nossos colaboradores e dos nossos diretores Edson Albertassi e Alice Albertassi. Que a tua graça continue sobre a vida de cada um. Eu oro, Senhor, agradecido e crendo que buscar a tua face é preciso. Oramos em o nome de Jesus Cristo e que assim seja. Amém.